Capítulo 332 O paciente é um monstro. Um grito raivoso e estranhamente agudo ecoou na sala do trono do Castelo Imperial do Império Amid. Conteúdo patrocinado. Marshuk-Zaro escapou? Quem é o responsável por isso? O que os guardas estavam fazendo? O dono desta voz era Salazar Iristel, o filho mais velho da casa dos duques de Iristel, que agora era o imperador do Império Amid. Parece ser a causa da tempestade da tirania. De acordo com o relatório das 15 espadas destruidoras do mal, o ex-imperador foi sequestrado, disse um dos bufões cujo cargo oficial era um secretário. No momento em que a festa de Schneider foi mencionada, Salazar soltou um grito abafado e estremeceu de uma forma feia, quase caindo do trono. Schneider? É melhor que este castelo tenha suas defesas em ordem. Claro, Vossa Majestade. As defesas deste castelo são impecáveis. Não há uma única pessoa que possa prejudicá-lo, o imperador escolhido pelo próprio poderoso Alda, disse outra secretária, tentando acalmá-lo. Mas estas palavras não foram suficientes para devolver a cor ao rosto pálido de Salazar. O que a guilda dos aventureiros está fazendo? Eles não podem fazer algo sobre ele? E os heróis que receberam proteções divinas dos deuses? E as 15 espadas destruidoras do mal? O que a grande igreja de Alda está fazendo? Salazar gritou. As secretárias continuaram desesperadamente em suas tentativas de acalmá-lo. Mas Salazar sabia muito bem que estava a dizer disparates. Até Marshuk-Zaro lutou para lidar com Schneider quando ele ainda era imperador. Salazar sabia que esta situação não mudaria de forma alguma só porque ele já se tornará imperador. Era verdade que se ele unisse os aventureiros classe A da Guilda dos Aventureiros, os heróis que receberam proteções divinas, as 15 espadas destruidoras do mal e a grande igreja de Alda para formar uma única força de combate, eles poderiam ser capazes para derrotar Schneider. Mas como ele os uniria? E mesmo que o fizesse, que estratégia empregariam para lutar contra Schneider? Não importa o quanto Salazar pensasse sobre isso, ele não tinha ideia de quais eram as respostas a estas perguntas e embora ele nem sequer tivesse autoridade para executar tal plano em primeiro lugar. Caramba! Escolhido por um Deus meu pé! Não foi um Deus quem me escolheu, foi a igreja, não foi! Salazar gritou. Ele tinha muito conhecimento, experiência e raciocínio rápido e o suficiente para se tornar o chefe da casa dos duques de Iristel, claro. Assim como a casa dos duques Marme, a casa dos duques Iristel era uma grande família nobre que apoiava o Império Amid desde a sua fundação, e o atual chefe da casa Iristel tinha direito ao trono imperial. A região governada pela casa Iristel era a terra adjacente à fronteira do Império com sua nação vassala a oeste, a nação de grãos Yon. A nação cerealífera Yon era uma nação adequada para a agricultura, com vastas extensões de terra cultivada, e produzia os alimentos que enchiam os estômagos do Império. Em outras palavras, a casa Iristel era uma casa de nobres que governavam terras longe da ameaça de nações inimigas. Salazar era o filho mais velho da casa Iristel e supostamente se tornou seu chefe, ele era um indivíduo capaz quando se tratava de administrar os negócios da casa Iristel. Mas ele não tinha a desenvoltura necessária para governar como imperador de todo o império. E todos nos escalões superiores do atual governo do Império e todos na grande igreja de Alda de posição cardeal e acima estavam cientes disso. O facto de Salazar ter sido coroado imperador, independentemente disso, foi porque ele era um fantoche conveniente. Droga, sei melhor do que ninguém que só fui nomeado imperador por conveniência política. Coroar um novo imperador da casa dos duques de Marme teria tornado a ligação demasiado óbvia com o novo papa, Eilek Marme, e a confiança do público teria sido perdida. Mas as outras casas de duques tinham laços profundos com Marshuk-Zaro, e é por isso que fui escolhido. Nada mais do que um boneco conveniente que não é bom nem mau. Salazar bateu no braço do trono de irritação, mas a única coisa que conseguiu foi causar-lhe dor no punho. Atualmente, ele não passava de um pombo-correio que transmitia a vontade da grande igreja ao exército, aos cavaleiros e às 15 espadas destruidoras do mal. Mas, por favor, alegre-se. Recebemos relatos de que os rebeldes da igreja de Peri em Calad foram detidos com sucesso. Enquanto falamos, eles estão sendo escoltados sob guarda para serem encarcerados na grande prisão.
Disse uma de suas secretárias. Suficiente. Não encha meus ouvidos com notícias tão sem importância quanto o destino de um grupo de fanáticos. Relate isso diretamente à grande igreja. Salazar gritou de raiva. Recentemente, houve pessoas que alegaram que Peri e Botin, que eram grandes deuses como o deus da lei e do destino Alda, haviam sido libertados por um herói ou santo ou algo assim com a proteção divina da desprezível vida, uma afirmação que poderia só será descrito como uma loucura para os cidadãos comuns do Império Amid. E não só isso, era um assunto particularmente desagradável porque clérigos que antes eram considerados devotos e íntegros espalhavam estas afirmações em segredo. Por testamento da grande igreja de Alda, Salazar deu ordem para deter estes hereges por traição. Eles podem ser fanáticos, mas tenho pena deles. A grande igreja não precisa ser tão sensível, não é? E por que Peri e Botin não enviam mensagens divinas aos seus adoradores para lhes dizer a verdade? Ou será que os líderes loucos da igreja se tornaram tão corruptos que nem sequer conseguem receber mensagens divinas? Salazar se perguntou. Ele próprio nunca deixou de orar ao Deus da lei e do destino Alda, que era o chefe de todos os deuses, e sua irmã Botin. Ele deu um suspiro pesado, sentindo como se estivesse prestes a começar a tossir sangue. Nesse ritmo, ele seria lembrado pela história como o imperador mais tolo que já governou e o cão da grande igreja de Alda, a quem Alda havia dado autoridade demais. Mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Diga-lhes para mostrarem misericórdia para com aqueles que não são os líderes da igreja que estão por trás desta traição e aqueles que foram simplesmente enganados pelas palavras dos líderes, disse Salazar. Mas Vossa Majestade, isso iria contra a grande igreja de Alda e um de seus secretários começou a protestar. Você se atreve a me desobedecer? Você deseja se juntar a eles na prisão? Salazar gritou. A secretária soltou um grito abafado. Como desejar, Sua Majestade? A única coisa que Salazar pôde fazer foi atacar os seus funcionários e amenizar a sua culpa dando ordens que provavelmente mudariam muito pouco. Caramba! Estou de péssimo humor. Álcool, traga-me um pouco de álcool. Ele gritou. E assim, Salazar usou o álcool para anestesiar a sua sensação de impotência e o medo da possibilidade de ser morto por Schneider a qualquer momento. Em sua mente, ele cuspiu na direção dos deuses. Conteúdo patrocinado. Considerando que apenas alguns anos se passaram desde a abdicação de Marshuk-Zarro, a autoridade da família imperial no Império Amid caiu notavelmente. Enquanto isso, na escola preparatória de heróis em Orbaume, capital do reino de Orbaume, Meurilith olhou os documentos que acabavam de ser apresentados com uma expressão desconfiada no rosto. Hospitalizado por uma semana? Nosso currículo é baseado em créditos, então não tem problema com isso, mas ele vai ficar internado naquele hospital? Ela exclamou. Meurilith sabia que a mãe de Elizabeth havia sido hospitalizada. O nome oficial do estabelecimento era Hospital de Psicoterapia, mas como não havia outro estabelecimento com o mesmo nome e como as pessoas evitavam chamá-lo por esse nome, agora ele era simplesmente chamado de hospital. A instalação acolheu pacientes considerados ou loucos. Eles foram confinados e a maioria deles nunca mais saiu. Meurilith conhecia casos em que filhos de nobres e, em alguns casos, chefes de famílias nobres foram hospitalizados nas instalações, apenas para serem deixados lá e totalmente esquecidos pela sociedade. Claro, ela sabia que também havia pacientes que tinham recebido alta e embora fossem pacientes que foram expulsos porque as doações de suas famílias haviam parado, e pacientes cujas famílias desistiram de tratá-los e os aceitaram de volta. A instalação era conhecida por ninguém ter alta com vida, exceto em circunstâncias como essas. Como ele já decidiu que vai ficar exatamente uma semana, é certo que ele tem algum objetivo, mas o que ele pretende fazer lá? Meurilith se perguntou. Quem sabe, disse Randolph. Tentei perguntar a Palvina quando ela veio entregar os documentos, mas ela não disse nada. No entanto, e ele suspirou e continuou. Tenho certeza de que há alguém que ele quer tratar. Esta é uma informação que aprendi quando estava disfarçado na cidade de Morksey, no Ducado de Alkren, mas depois que me recusei a matar uma certa mulher que era essencialmente um cadáver vivo, ele a tratou a tal ponto que ela conseguiu falar novamente em apenas alguns minutos.
Algumas horas. Ele estava falando de Juliana Alcren, que havia sido mantida em cativeiro pelos Minotauros. A expressão suspeita de Meurilitt permaneceu. Isso é uma coisa boa. Quero dizer, Vandaliel está curando pacientes que provavelmente não terão uma recuperação completa. Mas mesmo que ele seja capaz de fazer tal coisa, por que faria isso agora? Eu realmente não tenho nenhuma reclamação sobre isso, mas se ele conseguir fazer isso dentro de uma semana, ele poderia ter feito isso antes de se matricular na escola e ou mesmo depois de se formar. Meurilitt não sabia que a mãe de Elizabeth estava hospitalizada nesta instalação específica. Ela tinha boas relações com os nobres de Orbaume, mas não dirigia uma agência de inteligência. Ela provavelmente poderia aprender essa informação se quisesse investigar, mas não havia necessidade de investigar os segredos de cada aluno, e fazer isso só teria resultados negativos para ela, já que os nobres perceberiam isso como se ela estivesse procurando por algo. As fraquezas de seus alunos para que ela pudesse explorá-las e tramar algo. Quem sabe, disse Randolph. Mas não sei se isso é bom ou não. Se ele estivesse tratando de um ferimento ou de uma doença, poderia ser outro assunto, mas a mente é algo que não pode ser visto, nem pelos olhos dos outros, nem pelos olhos do próprio paciente. Não consigo imaginar que haja uma única pessoa naquele hospital que possa dizer se a mente quebrada de alguém foi consertada ou se foi apenas quebrada de uma maneira diferente. Ele deu um suspiro cansado. Não é como se eu não confiasse em Vandaliel. Afinal, ele é um estudante, pelo menos no papel. Ele provavelmente não fará nada imprudente, mas tenho certeza que será problemático de qualquer maneira. Nós dois devemos estar preparados. Após um breve exame, Vandaliel foi levado a um quarto de hospital. Tinha uma porta grossa com uma fechadura segura que não podia ser aberta por dentro. Havia uma janela para espiar do lado de fora, mas também não podia ser aberta por dentro. O resto da sala, porém, era muito luxuoso ou ninguém acharia estranho se fosse descrito como um quarto privado para um nobre. Tinha uma cama de aparência macia, uma escrivaninha, uma cadeira e uma cômoda para guardar roupas feitas de madeira de alta qualidade e embora houvesse barras de ferro bloqueando as janelas. Dois dos fantasmas do atributo luz que estavam girando e dançando na sala de recepção do hospital, o Fighting Dog Daroak e o Mad Dog Berker pareciam muito descontentes e insultavam recentemente o diretor do hospital de psicoterapia e o médico que examinou Vandaliel. Aqueles que se autodenominam médicos neste lugar devem ter olhos podres. Como ousam tratar Vandaliel-sama como um louco? Resmungou Daroak. Tenho certeza de que eles o teriam tratado como um louco, mesmo que pudessem nos ver. Eles são os que estão loucos. Gritou Berker. Agora. Fui eu quem os enganou e embora deva questionar a atitude do médico especialista que me examinou, disse Vandaliel. Era natural que o diretor do hospital admitisse Vandaliel nas instalações depois de ver a carta de instruções que o Duque Alcren havia escrito. Mas Vandaliel ficou descontente com o médico que o examinou depois disso, que gritou: Zé, ele perdeu completamente a cabeça. Ele está além de qualquer ajuda. Por que ele tratou Vandaliel como um louco depois de apenas dar uma olhada nele, quando ele nem estava agindo ou fingindo ser louco? Qualquer um que o ouvisse acreditaria que eu realmente perdi a cabeça, você não acha? Vandaliel disse. Na verdade, você está completamente certo, concordou Chipuras. Sim. E pensar que as pernas dele iriam ceder só de ver você, disse a princesa Levia. Bem, é conveniente que ele não tenha considerado a possibilidade de você ser um espiritualista, disse Orbia. Todos esses fantasmas tinham a habilidade de corrupção mental em vários níveis. Aparentemente, esta instalação também é usada para aprisionar crianças nobres até morrerem, porque o seu comportamento é tão atroz que não podem ser deixadas sozinhas. Então talvez o especialista seja apenas um título para esse homem? Disse Kimberley. Ele também possuía a habilidade de corrupção mental, mas não acreditava que ele e Vandaliel fossem insanos no sentido normal, embora ele acreditasse que eles eram loucos e malucos no bom sentido. A propósito, chefe, o tratamento dispensado à mãe daquela garota é a única coisa que você fará aqui? Esta instalação é bastante sombria, disse Kimberley. Bem, também havia instalações semelhantes no Império Amid.
Eu irei tratá-la, mas como você disse, Kimberley, há muitos rumores desagradáveis sobre esta instalação. Vamos investigar isso também, disse Vandaliel. Mesmo sem ser informado por Kimberley, ele conseguiu ouvir esses rumores depois de apenas um pouco de pesquisa. Eram apenas boatos, mas como diz o ditado, não há fumaça sem fogo. Afinal, é mais fácil investigar entrando diretamente na instalação, disse Vandaliel. Por mais terrível que fosse, ainda era um hospital e uma instalação afiliada à igreja, embora nem os seus trabalhadores nem os seus pacientes realmente pensassem nele como tal. Era provável que a igreja o considerasse nada mais do que uma instalação estranha que alguém havia acrescentado à sua organização, mas sua aparência externa estava em ordem. Conteúdo patrocinado. Água benta era borrifada regularmente como se fosse álcool para esterilização, e símbolos sagrados dos deuses feitos de salgema eram colocados nos cantos da instalação, criando uma barreira simples que servia de medida contra os espíritos. Assim, os espíritos fracos não conseguiam sair nem entrar. Eles não apenas não perceberam minha atuação e eles me rotularam de louco antes mesmo que eu pudesse agir. Não acredito nos padrões de tratamento desta instalação. É possível que o medicamento que estão a dar a Amélia contenha compostos que estejam a piorar os seus sintomas, disse Vandaliel. Se houvesse algum médico que estivesse fazendo esforços sérios para tratar os pacientes deste hospital, eles ficariam furiosos ou cairiam de joelhos se ouvissem o que Vandaliel estava dizendo. Mas não havia ninguém aqui para refutar suas palavras. Gufadgar, que se escondia no espaço intermediário atrás dele, não possuía habilidade ou corrupção mental. Mas como um deus maligno dos labirintos, ela era um ser muito diferente de uma pessoa. Sua mente poderia ser descrita como saudável, mas ela era muito diferente dos mortais. Agora, primeiro de tudo, vamos visitar Amélia? Vou deixar você aqui no meu lugar, disse Vandaliel enquanto algo pegajoso brotava de dentro de sua sombra. Vários funcionários do hospital, e incluindo o homem que deveria vigiar Vandaliel enquanto ele cortava as ervas daninhas, e estavam vigiando do lado de fora do quarto de hospital de Vandaliel. Mas eles não estavam vigiando para garantir que ninguém entrasse. Eles estavam garantindo que Vandaliel não saísse do quarto do hospital. Ei, há algum motivo para estarmos aqui? Um deles resmungou. Pare de choramingar. Você é tão chato, disse outro. Sério, não posso fazer esse trabalho se você nem me deixar reclamar, disse o primeiro. Esses homens tinham pouca vontade de realmente fazer qualquer trabalho. Eles não conseguiam entender o sentido de serem obrigados a vigiar Vandaliel. Os quartos do hospital desta instalação foram construídos de forma tão robusta que poderiam ser usados como celas de prisão. Mesmo um aventureiro da classe C não seria capaz de quebrar portas ou paredes. A pedra que compunha suas paredes, pisos e tetos não era apenas uma pedra comum, ou era uma pedra dura e reforçada que havia sido comprimida por feitiços avançados de atributos da terra que a tornavam mais dura que o aço. Seus pilares eram feitos de obsidiana em vez de madeira. E abaixo dos papéis de parede havia círculos mágicos pintados com uma tinta especial para aumentar a defesa das paredes contra a magia. As portas eram ainda mais resistentes que as paredes, eles não se moveriam mesmo que os minotauros se atirassem repetidamente contra eles. Eles eram mantidos fechados por fechaduras de alta qualidade feitas por artesãos e alquimistas de primeira linha. Vandaliel olhou para seu quarto de hospital e julgou-o adequado para ser usado como quarto privado de um nobre, mas na realidade, ainda mais dinheiro foi gasto nele do que no quarto privado de um nobre normal. Assim, os pacientes não podiam escapar dos quartos do hospital, a menos que fossem libertados pelas suas famílias quando viessem visitá-los, ou que um membro da equipe os deixasse sair. Os funcionários do hospital estavam bem cientes disso. Assim, eles não viram necessidade de zelar por Vandaliel. Para começar, se você nunca tivesse relaxado quando deveria estar observando ele, e um deles murmurou. Não é minha culpa. Quero dizer, como eu poderia saber que ele realmente iria querer se envolver com os malucos? Protestou aquele que deveria cuidar de Vandaliel enquanto ele arrancava ervas daninhas do jardim. Esses funcionários do hospital foram designados para vigiar Vandaliel por causa do incidente de ontem e porque o diretor se lembrou do pedido de Arre Hanson para não deixar Vandaliel entrar em contato com Amélia. E a situação é diferente de ontem.
disse o funcionário do hospital. Na verdade, Vandaliel entrou ontem nas instalações pelo pátio. Provavelmente ele também havia entrado no quarto de hospital de Amélia. Mas tinham a impressão de que ele tinha sido admitido por conhecidos de Elizabeth e Maelia, que tinham vindo visitar Amélia. Bem, isso é verdade, mas e ele é um aluno da escola preparatória para heróis e também é o domador de Dampiers de que todo mundo está falando. Você não pode culpar o diretor por ser cauteloso, pode? Sim, e há os acontecimentos de ontem a serem considerados também. É natural pensar que ele está planejando alguma coisa. Realmente? Ele pode estar realmente interessado naquela mulher. Ela não é exatamente jovem, mas é muito bonita. Se ela fosse uma das pacientes designadas para mim, eu daria a ela alguns remédios, dizendo que é o remédio dela para hoje, e então faria o que quisesse com ela. Talvez devêssemos vigiar esse cara em vez do garoto Dampir? Quero dizer, não há necessidade nem de drogá-la. Ela é completamente louca. Uma vez, eu disse estou de volta ao entrar no quarto dela, fingindo ser seu marido, e ela respondeu, bem-vindo de volta, querido. Oh, que? Então você fez ela? Eu pretendia, mas ela me assustou quando eu estava conversando com ela, então acabei tomando um pouco do chá dela antes de sair. Embora ela devesse estar falando comigo, ela não estava olhando para mim e continuava a conversa sem nem mesmo ouvir o que eu dizia. Me dá arrepios só de pensar nisso. Ela não consegue mais nem distinguir as pessoas, hein? Acho que qualquer homem que disser qualquer coisa que o faça parecer o marido dela a fará acreditar que ele é seu amado ou querido. Parece que quando não há ninguém lá, ela chama algo que ninguém consegue ver de o querido. Ela é tão lamentável. Isso parece bom. Então talvez eu vá e me torne seu amado ou querido um dia desses. Conteúdo patrocinado. Tome cuidado. Esse tipo de paciente é do tipo que de repente grita, quem é você? Você não é meu marido. E sair do controle. Ouvi rumores de que, há 10 anos, um dos funcionários tentou se divertir com uma das pacientes, mas acabou sendo esfaqueado no olho com uma faca de mesa. Uau, isso é assustador. Suponho que seria melhor encontrar uma garota decente no bordel, mesmo que isso custasse algum dinheiro. A equipe do hospital continuou com essa conversa vulgar e fútil até que um deles sussurrou, está na hora. Sem nem bater, ele abriu a janelinha da porta. Ele viu Vandaliel sentado em sua cama, olhando para ele. Olá, há alguma coisa que esteja incomodando você? Perguntou o homem num tom gentil, com um sorriso profissional que se esperaria de um funcionário do hospital. Vandaliel silenciosamente balançou a cabeça. Eu vejo. Fique à vontade para nos informar se precisar de alguma coisa. Em breve traremos uma refeição para você, disse o homem, e então fechou a pequena janela. Tudo bem, sem problemas. Precisamos vigiá-lo, mas, ao mesmo tempo, ele é um VIP com uma carta de apresentação do Duque Alcrin. Que dor, suspirou um dos outros. Eles precisavam zelar por Vandaliel com um nível excessivo de rigor, mas continuar a tratá-lo como um nobre. Ele era um paciente bastante problemático para esta instalação. Mas, na realidade, Vandaliel não estava mais nesta sala. E havia mais de um ser na sala que não era Vandaliel. Um deles, cool, e fez barulhos oscilantes. Pessoas perigosas entre os funcionários do hospital. É necessário cuidado. Sim, concordou o outro, fantasma, uma das personalidades da legião, que tinha a forma de um jovem negro. Mas só podemos ouvir suas vozes daqui. Vou lá fora dar uma olhada no rosto deles, Ku. Contando com você, fantasma, disse Ku. Deixe comigo, e sou tão bom quanto você em deslizar por espaços pequenos, disse Ghost. O corpo de Ghost derreteu novamente na forma de uma massa de carne e então ele saiu pelas estreitas aberturas de ventilação da sala. Eu me tornei particularmente bom em ficar alto e magro ultimamente. Isso é perfeito, disse ele. Tendo usado o Golem Creation para mudar a forma dos tetos e paredes de seu quarto de hospital, Vandaliel chegou ao quarto de hospital de Amélia no segundo andar. No caminho, porém, ele perdeu tempo e fez alguns novos amigos.
Mas quando pensou na ideia de fazer com que Gulfadgar os teletransportasse, já tinha chegado ao quarto de Amélia. Oh meu Deus! E pensar que desta vez você atravessaria as paredes. Você realmente sabe como me surpreender. Mas por que você não usou a porta? Amélia perguntou com um sorriso feliz. Porque a equipe aqui descobriria e ficaria com muita raiva de mim, respondeu Vandaliel. O hospital proibia os pacientes não apenas de entrar em contato com outro paciente, mas até mesmo de entrar no quarto de outro paciente. Sim, o horário de visitas está quase acabando, afinal. Elizabeth e Maelia são sempre mandadas para casa por causa disso, disse Amélia, com a impressão de que a estranha entrada de Vandaliel se devia ao horário limitado de visitas. Então você vai se esconder debaixo da cama ou dentro do armário se alguém vier? Ela disse com uma risadinha. É realmente como se tivéssemos nos tornado crianças de novo, não é? Sim, farei isso. Está tudo bem, e estou bastante confiante na minha habilidade de esconde-esconde, disse Vandaliel. Então, Amélia-san. Querido, você não deveria me chamar de Amélia-san. Faz parecer que somos estranhos. Chame-me de Amélia, disse Amélia. Amélia, disse Vandaliel relutantemente, imaginando uma Elizabeth furiosa beliscando suas bochechas. Amélia deu um sorriso florido. O que é isso, querido? Sinto muito por ter que sair de repente ontem, desculpou-se Vandaliel. Querido, isso é tudo o que você disse hoje. Já falei tantas vezes para você não se preocupar com isso. Eu sou sua esposa. Entendo que você esteja ocupado, disse Amélia. Mas Vandaliel só apareceu diante de Amélia momentos atrás. Agradecendo silenciosamente ao querido que pediu desculpas a Amélia em seu nome, Vandaliel continuou. Obrigado, Amélia. Mas não posso me considerar um bom marido se confio sempre na sua compreensão. Está bem. Você não precisa se esforçar muito para ser um bom marido. Afinal, casei com você, não com um bom marido, porque te amo. Obrigado, Amélia. Posso te pedir um favor? O que é isso, querido? Abrace-me, por favor. Vandaliel silenciosamente abriu os braços. Amélia deu um sorriso radiante ao abraçá-lo, ainda sentado em sua cadeira. Oh meu Deus! Tem um cheiro agradável, ela disse. Tenho certeza de que é o cheiro persistente de incenso, disse Vandaliel. De sua língua ele produziu um veneno fraco que entorpeceu os sentidos, que evaporou ao seu redor. Usando isso como anestésico, ele examinou o corpo de Amélia enquanto ela o abraçava. Ele estendeu uma parte de seu corpo que havia transformado em forma de espírito, então procurou por algo incomum em seu corpo. A fraqueza do seu corpo é causada pela falta de exercício. Seus ossos e músculos enfraqueceram pelo mesmo motivo. Seria melhor se ela recebesse mais luz solar. Órgãos, nenhuma anormalidade detectada. Nervos, nenhuma anormalidade detectada, pelo menos na função. Funções cardiovasculares, nenhuma anormalidade detectada. Seu cérebro e anormalidades detectadas? Vandaliel examinou Amélia apenas brevemente, mas ela estava bastante saudável para uma mulher que vivia confinada em um quarto de hospital. Ele não conseguia sentir nenhuma substância venenosa em seu corpo. Parecia que restaurar sua sanidade não seria uma simples questão de lançar o feitiço de eliminação de veneno ou desinfetar. Mas parecia que a doença dela não era uma doença mental comum. As funções relacionadas à memória e à capacidade cognitiva de seu cérebro enfraqueceram a um grau não natural. Não é a mente dela, são as próprias funções cerebrais que foram enfraquecidas. Tenho certeza de que é isso que está causando os efeitos em sua mente. Por outras palavras, o medicamento que lhe está a ser administrado só está a piorar a sua doença mental. Isto levará algum tempo a tratar. Mesmo que a função cerebral de Amélia fosse restaurada, isso não faria com que suas memórias quebradas voltassem. Seu cérebro se recuperaria com essas memórias ainda quebradas, e a única diferença seria que suas memórias não seriam mais alteradas ou lembradas erroneamente. E se sua capacidade cognitiva retornasse, ela se tornaria incapaz de ver seu querido.
Era possível que isso fizesse com que a mente de Amélia se tornasse incapaz de aceitar a realidade e entrasse em colapso. Primeiro, devo estabilizar a mente dela. Depois disso, restaurarei gradualmente a função cerebral dela. E devo impedi-la de tomar mais remédios. Será que ela conseguirá se recuperar em uma semana? Vandalieu se perguntou. Durante a próxima semana, ele precisaria tratar Amélia, investigar o remédio que ela estava tomando, investigar este hospital e tratar os novos amigos que conheceu no caminho para o quarto de Amélia. Ao mesmo tempo, ele precisava produzir em massa o equipamento de transformação de uso geral, terminar o equipamento de transformação de Diana e construir as instalações para aprisionar Marshukzaru. Ele estaria muito ocupado. Eu poderia pedir ao próprio Marshukzaru para construir seu próprio centro de prisão? Eu poderia simplesmente deixá-lo em um dos meus mundos interiores com algumas ferramentas de madeira e carpintaria. Ele é um imperador, assim como eu, então tenho certeza que ele conseguirá. A agenda para a próxima semana estava tão lotada que até Vandalieu se viu procurando maneiras de economizar. Um momento depois, houve 2 batidas fortes na porta e a pequena janela da porta se abriu. Senhora, é hora do almoço, disse o funcionário do hospital do lado de fora. Obrigado. O funcionário lançou um olhar ligeiramente curioso para Amélia, de rosto vermelho, mas não prestou muita atenção quando abriu a porta, empurrou o carrinho carregado de comida para dentro e rapidamente colocou os pratos na mesa. Voltarei um pouco mais tarde para arrumar, disse o funcionário do hospital ao sair do quarto. Amélia deu um suspiro de alívio. Parece que ele se foi, querido. Sim, foi muito perto, disse Vandalieu, destacando-se do teto e pousando silenciosamente de volta no chão. Agora, vamos comer juntos. Não está comida, mas isto. Ele pegou uma refeição que havia preparado dentro de um de seus mundos internos e começou a trocá-la pela refeição que o funcionário do hospital havia trazido, caso esse alimento contivesse remédios.